Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, nosso Deus, e do seu ungido Yeshua, seja com todos os irmãos. Eu quero estar aqui para começarmos o que provavelmente virá a ser, provavelmente não, será uma série de vídeos. Eu quero começar falando um pouco a respeito desse trabalho. Já fiz isso outras vezes, né? Mas é sempre bom frisar para despertar a atenção das pessoas, dos visualizadores, né? É assim que eu chamo, porque é só o que aparece para mim, visualizações, nenhum comentário. Eu não sei se eu fosse julgar pelo comportamento e se eu fosse trabalhar em função dos outros, eu já, claro, teria parado de fazer isso há muito tempo, de fazer vídeo. Mas eu não trabalho em função dos outros, eu trabalho por causa do meu dever como servo de Deus, né? Como servo do Senhor, e porque eu preciso falar, né? Não querendo ser clichê, mas nós vivemos tempos muito chato, muito feio, né? Eu vejo assim os nossos dias como dias muito feio, dias muito desagradáveis. Pessoas que elas não se importam com a verdade, elas não se importam com o certo. O que vale para você é o que você pensa, e eu estou falando você, me dirigindo a quem assiste esse vídeo mesmo. Pelo menos as pessoas que têm assistido alguns vídeos ou visualizado, né? Vivemos um tempo que o crente, para ele, talvez para algumas pessoas, eu tenho sido assim um objeto de algum conforto. O cara fala, posta ali o vídeo dele, eu fico no conforto da minha casa, então enquanto estou viajando dentro do ônibus, ouço o que ele diz, assisto o que ele fala. Se eu não gostar, se eu gostar, também, que bom, me acrescentou alguma coisa. O problema é que nós não estamos nos dando conta de que nós estamos nos comportando como todos os outros, como todos os demais, né? Não interessa a verdade, interessa é o que você acredita, né? Porque nos dias de hoje, os crentes, eles nem creem mais, eles acreditam, né? Eles acreditam. Porque para as pessoas, crer e acreditar são sinônimos. Deve-se procurar se Deus pensa assim, se as Escrituras falam e pensam dessa forma. Cuidado, eu disse as Escrituras, não as traduções, não as versões. Uma coisa é se procurar uma Bíblia séria, uma Bíblia, vou usar um termo muito em voga atualmente, conservadora. Outra coisa é você procurar uma NVI, uma Bíblia na linguagem de hoje, que tanto faz para ela,
O Salmo 1 está falando do homem, do justo ou do bom, é a mesma coisa. E o homem bom, segundo Deus, ele pode não ser um homem justo. E o justo nem sempre será bom aos olhos das pessoas. Eu fico... Aqui tenho passado já fez um mês, né? Fez um mês que eu fiz o último vídeo. E a gente atesta aquilo que já sabemos e que temos às vezes falado. As pessoas querem ouvir o que lhe agrada. Elas querem ouvir o que elas acham certo. É o que você acha certo. No último vídeo, eu repeti um tema, e eu não trabalho por tema, mas olhando da perspectiva de tema, eu repeti o tema: obedecer é melhor. E eu sabia que eu ia cutucar a ferida de muita gente. Não deu outra. Eu já deixei bem claro, eu não trabalho aqui por seguidores, eu não trabalho para ganhar elogios, eu trabalho para Deus, eu falo a verdade e procuro me calçar nas Escrituras. Quando muito, eu alerto: ó, irmãos, aqui precisa se ver, examinar mais a fundo essa questão, ver o que os estudiosos dizem, que às vezes é bom, os estudiosos, nem tudo, e nem todo estudioso se deve pôr na lixeira, né? Eu tenho trabalhos aqui, eu acho que eu já falei, eu não sei se está, não está à mão, está lá na ponta da mesa, eu não vou me levantar não, para pegar não. Comentário de 1900 e tantas páginas, 1800 e tantas páginas. Raramente você encontra alguma coisa útil. Agora, indo direto ao ponto, nós somos crentes beatificadores. O ranço do catolicismo romano está lá, por mais que a pessoa queira dizer: não, eu sou uma nova criatura, eu não pertenço ao cristianismo histórico, né? Ficar falando muito nome aqui, acaba que de fato fica desagradável. Eu não sou católico romano, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas no fundo é o que você é. A prova é que eu sou capaz de apostar alto os comentários que saíram dos lábios daqueles que assistiram o último vídeo, que não foram muitos, né? Eu não tô triste não, pelo contrário, tô feliz. Eu comentei com minha esposa, falei: poxa, esse último vídeo foi bom. Ela perguntou: por quê? Eu falei: 12 visualizações. O pessoal deve estar falando: o cara falou mal de Paulo. Aí ele está se achando, daqui a pouco ele vai ver defeito em Jesus. Não, em Jesus eu não vou ver defeito, né? Eu posso encontrar mistérios em Jesus, que talvez em Yeshua, né? Você chama Jesus. Mas mexeu em Paulo? Ele falou que Paulo errou, que Paulo desobedeceu a Deus e que Paulo não acatou as profecias. Olha, está na Bíblia, leia a sua Bíblia. Veja aí se o que eu falei está em choque com as Escrituras ou se está andando lado a lado com o que eu falei. Procurei não entrar em detalhes de original, ou catar o original na Peshitta, em hebraico, ou no texto grego, que para mim seria muito mais cômodo. Eu tenho muito mais recursos e o grego é muito mais fácil de eu falar para você, né? Que Paulo reconhece que ele está amarrado pelo Espírito. Estou preso,
Aí tem um tradutor ali que colocou que Paulo estava impulsionado. Oianá, a Bíblia na Almeida atualizada. Deixa eu ver aqui, é Atos o quê? Eu já estou querendo pegar sem ter me... É Atos, já estou lá na... Já estou... Atos 19 ou é Atos 20? Paulo diz... Ele está falando com os anciãos de Éfeso. Agora, pois, entrego aos cuidados de Deus a palavra da sua graça, santificada, e ninguém cobicei ouro, prata, né? Contudo, mostrado a vocês que, trabalhando assim, preciso socorrer os necessitados, tal. Paulo chega em Tiro. Tem uma passagem aqui em que ele diz, a tradução coloca, estou impulsionado. Achei aqui. É Atos 20, 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Impelido foi o que o tradutor, foi o que o biblista, o erudito, eu não estou atualmente inteirado de como está sendo produzida as Bíblias para a língua portuguesa. Não sei como é que a Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo isso. Eu li aqui na famosa NA de Estudo, Nova Almeida Atualizada de Estudo, né? Uma das Bíblias mais caras que está sendo vendida pela internet nas livrarias. E a palavra grega e a palavra hebraica não correspondem, Paulo. Não está. Até porque se Paulo está sendo impelido pelo Espírito, então Ágabo foi profeta da mentira. Então, os profetas que profetizaram lá, os discípulos, falaram por quem? Então a palavra não pode se contradizer, né, irmãos? Agora, nós precisamos ver, relembrar, né, o que os nossos pastores nos ensinaram em décadas passadas, que a Bíblia só reconhece como perfeito, inerrante, o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua. Pedro errou, Paulo errou. Está aqui um exemplo ali, acabei de ler, da última mensagem. Ah, mas você não gostou, né? Mexeu no Paulão, né? O Paulão do Novo Testamento. O pessoal não curtiu, não. 12 visualizações, agora apareceu mais umazinha lá, eu falei, ó, tô indo bem. Sabe por que eu tô falando isso? Eu não tô fazendo desconto, eu não tô disfarçando minha decepção, minha frustração, não. Porque se eu tivesse ganhando ali 500 visualizações, 1000 visualizações, 250 comentários, eu ia ficar aí, tô agradando, ó, tô agradando a massa. O negócio não tá bom pro meu lado. É isso, irmãos. A verdade é essa. Tô agradando a massa, não tá bem pro meu lado, não. Jesus ganhou o aplauso de todo mundo? A maioria estava sempre com Jesus? Teve momento que ele falou que ele pegou pesado em cima de todo o colégio apostólico, de mais de 100 discípulos. Todo mundo debandou e não voltou mais não, hein? Não voltaram mais não. Jesus se voltou para os 12 e falou assim, vocês não querem também não? Vai com eles, vai todo mundo embora. Aí Pedro falou, nós vamos para quem? Se em ti estão as palavras da vida. Jesus não fazia por onde agradar ninguém.
E todos eles nesta mesma linha, neste mesmo espírito. Você pode pegar João Batista, você pode pegar Jeremias, Elias, quem você quiser. Pessoas que falavam para aqueles que estavam ligados ao Altíssimo. As Escrituras chama de o remanescente, o grupinho fiel. É eles que Jesus vem buscar, tá? Jesus não vem buscar o pessoal do oba-oba, não. Jesus não vai voltar, o Yeshua não vai voltar no dia da passeata para Jesus, não, tá? E se vier, pior vai ser. Vai ficar todo mundo... Ué, minha mãe tá aqui desesperada, aqui dizendo que fulano sumiu, desapareceu no colo da minha irmã. E o outro, mas tá todo mundo aqui? Mas é por aí. É por aí. Bom, irmãos, eu quero agora me dirigir a você. Esse vídeo 14 minutos. 16 minutos. Ele não passará de 35 minutos. E assim deverá os 5 ou 6 próximos vídeos do trabalho que eu inicio agora. Tá bom? Então, é isso mesmo que você ouviu no outro vídeo. Paulo estava na carne, Paulo estava na soberba. Mas Deus estava operando nele, só você ler o contexto lá de 16 para cá. Em certo momento ele decide uma certa região e o Senhor o impede. Daqui a pouco ele queria outra região e Satanás o impediu. E aí nós vamos chegar ali, naquele momento. Isso faz de Paulo alguém inferior ao que ele é? Eu disse em vídeo recente, no meu humilde modo de ver, é o maior homem abaixo do Senhor Yeshua já surgido sobre a face da terra. Nem Moisés se iguala a Paulo. Não que eu esteja fazendo uma comparação entre um e outro. Moisés teve a sua função, que é inigualável. Não tem ninguém que se compare a Moisés. Paulo teve a sua função, que tem comparações. Ele teve outros apóstolos que trabalharam com ele e trabalharam no mesmo tempo em que ele trabalhou, mas que não se compara os feitos deles, mesmo os feitos de todos eles juntos, ao que Paulo fez. Agora, daí a gente querer dizer que Paulo foi perfeito, inerrante, com esta baboseira cristã, do cristianismo histórico, a infalibilidade bíblica, a infalibilidade apostólica. Gente, acorda. Acorda, vamos acordar, acordem. Eu estava falando com minha esposa, entrou um programa aí no Google, né? Eu não sei se isso é inteligência artificial. Eu não ia tocar nesse assunto, não, mas já... No dia 7 de outubro, acho que foi o dia que aconteceu a questão em Israel, eu recebi um vídeo do YouTube, uma pessoa me enviou. Então eu passei a me dedicar ao tema que vai ser o trabalho final dessa série de vídeos. E eu comecei a conversar com esse programa que está agora no Google. E o programa respondeu, como todos os pastores, como todos os crentes no Brasil e no resto do mundo, boa parte, ou pelo menos o status quo, vamos dizer assim, tem respondido. Eu falei assim, você está errado. Falei com um programa como quem está falando com uma pessoa, talvez seja uma pessoa mesmo, ou uma inteligência que estão colocando ali.
E o programa me deu um parabéns. Eu falei, tá bom, deve ser uma pessoa, né? Inteligência artificial, seja a IA, que não acredito que seja, mas já tem inteligência artificial aí. O IA como é dito em inglês, né? É algo que está aí, para mim já está implantado, mas as pessoas estão discutindo se ela será, o quanto ela será benéfica e o quanto ela será maléfica. Mas eu quero agora começar perguntando uma coisa a você que porventura assistir esse meu primeiro vídeo introdutório. Qual é o seu preço, hein? Qual é o seu preço? Todo homem tem um preço. Me disse um senhor em 1989, funcionário de uma grande empresa de jornalismo, de jornal impresso, jornal televisivo aqui no Rio de Janeiro, que tinha na casa ao lado onde eu morava um lugar de distribuição de jornais. Não lembro com precisão sobre o assunto que surgiu, se foi política. E ele falou, pois é, meu amigo, mas é a grande verdade que ninguém pode negar, né? Todo homem tem seu preço. Eu falei, discordo de você. Aí ele citou Maquiavel, citou algumas coisas. Eu falei assim, então tá bom, me diz qual foi o preço de Jesus. Ele, não tô olhando, não quero falar de religião, discutir religião. Eu falei, não estamos discutindo religião. No tempo eu não conhecia o nome Yeshua, né? Eu falei assim, Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Qual foi o preço dele? O diabo ofereceu a ele toda a glória do mundo. Ele rejeitou. A elite de Israel, claro, poderia ter proporcionado a ele um acesso à política em Israel, e de Israel para Roma era só uma questão de tática política, de estratégia política. Qual foi o preço de Jesus? Mas a verdade é que estamos vivendo um tempo em que o que só se vê é crentes vendáveis. Pregadores que vendem o que fazem, dizendo que é pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Vendem mensagens, cantores que vendem suas músicas. As denominações, as religiões chamadas denominações evangélicas, as quais todas por si dizem ser Igreja do Senhor no singular, vendem promessas de cura, vendem promessas de milagre e vendem um espaço para esses cantores e pregadores mercenários que vêm pregar como se fosse uma figura de grande poder, uma figura que vai atrair, no caso do cantor, um grande número, um público-alvo para aquele lugar e, consequentemente, isso significa atrair recursos financeiros e números para épocas de eleições, para fins políticos. Então, nós estamos vivendo um tempo em que, infelizmente, até no meio daqueles que se dizem povo do Santo Altíssimo, povo de Deus, povo do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, temos encontrado apenas pessoas negociando. E aí, é claro, se eu quiser encontrar o meu nicho, esse é o termo, o meu
público-alvo, aquele reduto que eu vou conseguir atrair a atenção, eu tenho que me fazer agradável. Eu tenho que falar coisas palatáveis aos ouvidos. Eu tenho que dizer coisas que façam coceirinhas nos ouvidos dos meus ouvintes, para ganhar atenção, receber elogios. O vídeo, com todo respeito, eu creio que a pessoa que veio falar sobre o que falou se esforçou. Eu quero sempre acreditar no melhor do que a pessoa, do que foi feito, que a pessoa se empenhou para fazer o melhor. Mas tanta coisa errada, tanta baboseira, e você vai olhar curtidas 25 mil, comentário, maravilha, bênção de Deus, parabéns. Por isso eu fico feliz com 12 visualizações. Porque mais importante é agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu não vendo nada. Não estou atrás da tua grana, meu camarada. Não estou atrás do teu dinheiro, não. Também não estou atrás dos teus elogios, não. Que Deus me conceda a graça de que algo que eu diga vá fazer na vida de quem eu nunca venha a conhecer neste mundo algo de bom, edificar, despertar. Poxa, esse velho aí falou um troço que eu nunca tinha parado para pensar. Vou pesquisar isso. Aí, ó, ganhei meu salário. Tá aí o meu salário. Mas eu não preciso nem saber, nem quero. Porque os dias são maus. Vivemos aqueles dias que Paulo profetizou quando falava com seu discípulo e pastor Timóteo. Virão dias, meu filho, em que homens amantes de si mesmo, Paulo diz a Timóteo, gente que vai trabalhar atrás do dinheiro, atrás do vil metal. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos sobre profetismo. E o restante de tempo que me resta para cumprir a palavra que eu dei, que são 12 minutos, eu quero estar lendo em Deuteronômio 18, do verso 20 ao verso 22. Deus fala a Moisés e diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta deverá ser morto. Morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Essa é uma pergunta importante que Deus faz, ela de forma retórica, mas que tem mais valor para nós hoje, homens de dezembro de 2023, do que nos dias em que essa palavra foi dita aqui. Como vamos saber, irmãos, se o profeta é de Deus ou se ele está falando, ainda que de boas intenções, ainda que com desejo, mas ele não foi usado pelo Espírito de Deus? Ou então é um ganancioso, soberbo, presunçoso, vaidoso, querendo aparecer o que não é. Continuando. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta.
não tenhas temor dele. Yitzhak Kaufman, ele fala sobre a religião de Israel, sociologia e a religião de Israel. Esse homem faleceu em 1963. Quando eu estava na universidade, eu soube que estavam preparando para publicar o último volume. Se a informação que me deram foi precisa, estavam terminando o 10º tomo da obra dele. Ele é um dos homens mais importantes, um dos sociólogos mais importantes do século passado em Israel. Assim não o mais. Essa obra que eu mostrei aqui, isso foi um trabalho provido pela USP, a editora Perspectiva e a Associação Universitária de Cultura Judaica no Brasil. Isso é um resumo do que já tinha sido publicado, dos manuscritos dele, e ele fala sobre a religião da perspectiva também socióloga, mas ele não era, eu ouvi dizer que ele não era religioso, não. Ele não trabalhava em cima do aspecto religioso. Mas sobre Israel, não tem como você falar, principalmente do Israel do Antigo, chamado do Antigo Testamento, não tem como você falar sem abordar o que nós chamamos, o que se vulgarizou chamar religião, que é a relação de Deus com o homem e do homem com Deus, que eu já não trato como religião, eu, Enoque. E ele fala, Kaufman fala do profetismo em Israel. Ele fala que o Israel nascente, o Israel que vai se formando depois da saída do Egito, ele vem trazendo nos seus diversos grupos que se uniram àquele montante que saiu tirado por Moisés e Josué e Caleb, e aqueles homens principais ali, né? Aqueles chamados rapiros, né? Os grupos vieram trazendo, às vezes, práticas, costumes que vão ser trabalhadas pelo Eterno para que lá na frente o povo de Deus viesse a ter um profetismo segundo os padrões de Deus, segundo os padrões de santidade, segundo os padrões morais. Mas o profetismo primitivo de Israel tinha coisas que, se você ler, você fica até assim, mas será que era assim mesmo? Mas há sinais na Bíblia de que ele está falando certo. Havia os profetas mânticos. O que é isso aí? Os profetas que profetizavam, chamado também de profetas estáticos. Eles entravam numa espécie de transe, né? Porque nós que eu digo, os homens do século XXI, em geral, no mundo em geral, e em particular no Ocidente, e muito em particular no Brasil, nós somos... como é que eu vou me expressar? Nós somos tipo bipolar, né? Para nós tudo é preto ou branco, certo ou errado, santo ou pecaminoso. E nós achamos que Deus começou a sua obra com o seu povo dessa forma. Nós temos o hábito de ler, de pegar e ler uma profecia de Isaías, Jeremias, Oséias, e achar que a coisa sempre foi assim. E nós não temos, às vezes, a oportunidade de ler sobre a história, de estudar o Antigo Testamento a fundo e ver que quando a coisa começou, houve uma... Eu vou me expressar assim
uma tolerância de Deus, em que Deus começa aparando as arestas, ensinando ao povo, até que chegasse a época da monarquia, com o primeiro reinado, o reinado de Saul, depois o grande rei, o rei Davi. Antes disso, o povo de Deus, que ainda não tinha templo, que só vai vir com o filho de Davi, Salomão, cada um sacrificava como achava certo, cheio de boas intenções, na maioria das vezes, mas oferecia cultos, às vezes com sacrifícios no deserto. E aconteciam as manifestações espirituais. Lá na frente Deus vai dizer, olha, acaba com essas manifestações aí, esses sacrifícios aí. Agora nós vamos escolher eu vou escolher um local só, e só ali se fará sacrifício, para que vocês não sacrifiquem mais aos sátiros. Aí você, se você não conhece, vai me perguntar o que é sátiro. Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre isso. A partir do profetismo primitivo, nós vamos estar falando sobre o profetismo em Israel, sobre o que é um profeta verdadeiro, o que é um falso profeta e o que nunca foi profeta e chamam de profeta. Profeta falso, profeta errante, profeta que profetizou mentira. Nós precisamos saber, como servos de Deus e como pregadores, e aqui eu não me coloco acima de ninguém, nem melhor, nem destacado de ninguém, porque todo crente tem que ser um pregador. Você tem que saber conversar com a pessoa que estiver sentado ao seu lado no banco do trem, no banco do ônibus, na fila do banco. Você tem que saber falar e falar com precisão. Então, eu estou esgotando meu tempo e eu deixo assim esse convite para que você, para despertar o seu interesse em ouvir as coisas que eu vou estar falando. Eu passei alguns dias estudando, tentando estudar, outros dias sofrendo nas lutas sérias, mas a gente está caminhando. Não estamos no poço, né? Estamos no solo rochoso, solo duro, solo difícil, mas estamos caminhando. Isso é que é importante. E hoje eu consegui esses primeiros 35, eu pretendo fazer uma série de vídeos de entre 35, 37, 33 minutos cada um, para não ficar muito exaustivo, até que eu conclua a série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre profeta e profetismo na Bíblia. Eu desejo uma boa noite de sexta-feira. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.